Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. Olha, nós vamos começar essa edição falando de um drama que uma família brasileira está vivendo nos Estados Unidos. Uma brasileira de 32 anos sofreu um mal súbito e agora está em estado vegetativo. Em uma campanha, o marido dela e os filhos estão tentando trazer a mulher de volta para o Brasil para continuar o tratamento e estão fazendo uma campanha para isso. Vamos conferir. O drama dessa família teve início no dia 20 de setembro de 2024, quando a brasileira Fabiola da Costa, de 32 anos, sofreu um mal súbito em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos. Levada às pressas ao hospital pelo enteado, Fabiola enfrentou 3 paradas cardíacas e uma perfuração no pulmão devido às manobras de ressuscitação e negligência médica. Atualmente, a brasileira está em estado vegetativo e depende de cuidados 24 horas por dia do marido dela, o Biratã Rodrigues. No dia do incidente, Fabiola retornava para casa após passar o dia trabalhando com um manicure, quando sofreu mal súbito e foi socorrida até o hospital. Em coma, a mulher passou 7 meses internada, até que no mês de maio, o Biratã decidiu levá-la para casa. O rapaz montou uma unidade de terapia intensiva improvisada dentro da própria residência, com cama equipada, além de alguns aparelhos necessários para auxiliar na recuperação. Desde a internação, o caminhoneiro teve que abandonar as estradas e gastou todo o dinheiro que tinha no tratamento. Apesar das dificuldades financeiras e emocionais, o Biratã afirma que Fabiola está estável e o corpo tem reagido, abrindo os olhos e realizando outros movimentos. Agora, com o estado de saúde de Fabiola estabilizado, o objetivo da família é retornar a Juiz de Fora para contar com o apoio dos parentes e continuar o tratamento dela gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Olha, realmente é uma situação dramática e que vem causando comoção em muitos brasileiros. E para falar mais sobre a situação que essa família vive, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. E olha, o primeiro convidado é o Biratã Rodrigues, ele que é o marido da Fabiola. O Biratã, seja muito bem-vindo, é um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Obrigado, boa tarde. Olha, e a nossa segunda convidada, uma especialista, a doutora Nicole Queiroz, ela que é cardiologista. Doutora, boa tarde e obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, boa tarde. E o nosso terceiro convidado é o Dr. Pablo Sukienic, ele que é especialista em Direito Internacional. Doutor, muito obrigado também por aceitar o nosso convite, sua participação é muito importante, seja muito bem-vindo. Valeu, obrigado, Kleber, e boa tarde para os espectadores. Então vamos começar, conversando com o Biratã, para a gente saber, ele, que é o marido da Fabiola, para a gente saber essa história em detalhes. A Fabiola levava uma vida saudável, pelo que a gente viu antes desse acontecimento. Como foi esse mal súbito? Conta pra gente, por favor. Ela estava se sentindo fraca e me avisou que estaria indo para o hospital. E aconteceu isso tudo. Ela teve 3 paradas no caminho e o que faltou, oxigenação no cérebro pelo tempo que ficou parada. Correto. E o atendimento o primeiro atendimento feito nos Estados Unidos, houve algum indício de um mau atendimento, até de negligência? Olha, eu não sei te dizer porque eu estava na estrada, eu estava com uma carga do Texas indo para Nova York. Correto. Então foram meus filhos que socorreram ela. Correto. E só para a gente traçar esse quadro mais detalhadamente, como era a vida dela antes, os hábitos dela, ela levava uma vida saudável, como disse aí na reportagem? Sim, Fabiola nunca teve nada assim que precisasse de internação, levava uma vida normal, saudável, cuidava de casa, das crianças, uma vida normal. Correto. Eu perguntei tudo isso para a gente apresentar esse quadro, porque é intrigante essa história. E eu pergunto agora para a doutora Nicole. Doutora, é raro esse tipo de coisa acontecer? O que poderia explicar ela ficar nesse estado vegetativo, assim, de uma hora para outra?
Boa tarde. Então vamos começar dizendo que eu não vi o prontuário e seria muito leviano acusar de negligência, imprudência ou imperícia, tá? Jovens com menos de 35 anos, a principal causa que nós vamos pensar para a morte súbita cardiovascular são as arritmias. Quando a gente fala de morte súbita, a gente vai falar dela ter sido abortada ou não, ou seja, ela foi tratada ou não. Ela pode ter uma arritmia e levou a parada cardíaca, foi prontamente ressuscitada e retornou. O problema é o tempo que às vezes a pessoa fica parada, e isso vai muito mais do que a vontade, medicação e manobras médicas. A gente faz de tudo para que a gente diminua o tempo sem oxigênio no cérebro, mas não existe nada que vai dizer vai sair ou não sem sequelas do tecido cerebral. A gente não consegue afirmar com certeza. Para isso temos o protocolo internacional de atendimento à parada cardiovascular ou arritmias ameaçadoras da vida. Durante uma parada cardíaca, então, de repente ela tinha uma arritmia genética rara que não vai aparecer no teste ergométrico, no Holter, no eco, no eletro, porque arritmias assim, a principal sintoma dela é a parada cardíaca, é a morte súbita, que no caso dela, graças a Deus, foi abortada. Não é uma coisa comum de acontecer assim todo dia, porque a densidade ou a prevalência ela é baixa, mas quando ela acontece, costuma-se ter problemas sim de neurológico, porque a falta do oxigênio perde função e a reabilitação é muito importante. A gente sabe, igual uma cirurgia pode ter problemas e erros, a manobra de ressuscitação cardiopulmonar, a massagem, ela pode ter fraturas de costelas e perfuração. Principalmente se ela ficou em parada cardíaca há muito tempo. Então, foi várias vezes ela recebeu de forma cíclica a massagem e a compressão. E isso explica as coisas que vocês nos apresentam, mas é difícil a gente falar sem olhar o prontuário. Doutora, primeiro eu quero lhe cumprimentar pela sua ética e pela sua responsabilidade em não fazer avaliações ou comentários baseados em achismo. Então, por isso, eu lhe parabenizo pela postura. Então, já que é assim, vamos colocar outro aspecto. Uma pessoa que se depara com uma situação dessa, como um familiar, por exemplo, vê uma pessoa tendo uma parada cardíaca, como que ela deve proceder para evitar danos, proceder o mais rápido possível? Qual que é a orientação que você passa? Agora eu que te parabenizo por trazer uma coisa que deveria estar em todas as televisões. Muito obrigada por essa oportunidade. Nós precisamos reconhecer uma pessoa que está em parada cardiorrespiratória e chamar ajuda imediatamente. Tão logo a gente encontra uma pessoa desacordada, tanto o leigo quanto o profissional de saúde é orientado a chamar pelo SAMU. E temos até 10 segundos para reconhecer se há ou não pulso. Então, muitas vezes tem um pulso fraco por uma arritmia de frequência baixa e mesmo assim estamos autorizados a iniciar a massagem cardíaca, porque a gente entende que o que vai salvar e preservar o tecido cerebral é o oxigênio. Hoje, dados mundiais dizem que 50% dos infartos não chegam no pronto-socorro porque eles morrem antes. Tempo é músculo e a massagem cardíaca, a ressuscitação cardiopulmonar por um leigo ou por um profissional habilitado, ele muda completamente a chance, que graças a Deus essa moça teve a chance de continuar a ser atendida, de ter uma terapia, de tentar trazer ela o mais próximo possível da vida. Infelizmente, 50% das pessoas não têm sequer a chance de tentar
alguma coisa para sobreviver. Correto. E agora eu pergunto para o Dr. Pablo. Nós vimos aí que a família procurou Itamaraty para ajudar na viagem de volta. E a resposta do governo brasileiro é que não faz esse tipo de serviço. Qual o direito que os brasileiros que moram fora têm em casos como esse? E a obrigação do país? Tem algum tipo de obrigação? Explica pra gente, por favor, a parte legal desse caso tão complexo. Realmente, o posicionamento do Estado brasileiro é de não se envolver financeiramente com esse tipo de traslados. Então, a resposta que o Itamaraty, que o consulado brasileiro ofereceu lá na origem, né, é exatamente o posicionamento histórico do Brasil, ou seja, não se faz, o Estado brasileiro não desembolsa dinheiro para fazer traslado, nem para que a pessoa faça tratamentos aqui no Brasil ou de qualquer outra ordem. No que diz respeito ao Estado brasileiro, ele só pode fazer o que está permitido em lei. E não há nenhuma lei que obrigue o Estado brasileiro a trazer essas pessoas de volta para continuarem seu tratamento aqui no Brasil. Então, diante deste quadro jurídico, né, lamentavelmente, não há como exigir do Estado brasileiro que ele efetue esse traslado desses pacientes para que eles continuem seu tratamento aqui no Brasil. Então vamos voltar a falar com o Biratã, né? O Biratã, eu peço que você explique para as pessoas que nos assistem qual é o motivo que você quer trazer a sua esposa e a sua família de volta para o Brasil. E em quais aspectos você acha que isso será benéfico? Primeiramente, é por questão de qualidade de vida dela, que ela precisa, né, de fisioterapia, precisa de fono, para estar continuando o tratamento, e aqui nós não temos, embora tenhamos um seguro de saúde, mas que não fornece. Então esse é o principal motivo. O segundo motivo é o financeiro, porque pelo fato de eu não estar podendo trabalhar, a gente não consegue se manter aqui, né? Estamos vivendo de ajuda até então, mas eu preciso de tomar essa decisão antes que as coisas piorem. Correto. E, doutor Pablo, a gente ouviu aí o Biratã falar sobre seguro, né? Qual que é a preocupação que a pessoa deve ter na hora de fazer um seguro, principalmente quando ela vai viajar para o exterior, que possa cobrir todas as circunstâncias possíveis? Qual a orientação que você passa? O ideal é ver quais são as exigências que os países estão efetuando para poder fazer uma viagem. Eu lembro aqui que um destino comum de turismo da gente aqui no Brasil, a Argentina sinalizou que começará a exigir dos estrangeiros, não só dos brasileiros que forem a turismo lá, que façam um seguro viagem para poderem viajar à Argentina. Então, é sempre importante, primeiro, conhecer quais são as exigências do país ao qual se viajará, né? E mesmo que não tenha essa obrigação legal, é muito importante poder fazer um seguro viagem para isso, ou seja, para quem está mesmo indo a turismo por poucos dias, as empresas que cuidam disso, eles oferecem seguro por uma semana, 3 dias, 5 dias, um mês, até 60 dias se a pessoa for ficar fora. É importante porque qualquer coisa que se efetuar no exterior são tratamentos caros, principalmente quem viaja para os Estados Unidos. O sistema de saúde dos Estados Unidos é muito caro, então qualquer procedimento ali são vários milhares de reais. Consulta simples ali pode custar vários mil reais. Então, é importante quem for se deslocar para o exterior que faça isso, e muitas vezes, se não deu tempo de fazer antes da viagem,
nos próprios aeroportos, normalmente, nos principais aeroportos do Brasil, aqueles que têm viagem para o exterior, existe um guichê das empresas que fazem esse tipo de seguro. No caso aqui da família, lamentavelmente um pouco diferente. Enfim, eles moram no exterior, eles fizeram um seguro de saúde, que é um plano de saúde, né? Só que nem todos os países têm as garantias que oferece um plano de saúde no Brasil, ou seja, há países no qual o Estado intervém mais e há países no qual o Estado intervém menos. Então, aqui no Brasil, por meio da Agência Nacional de Saúde, se demanda que os planos de saúde façam uma cobertura bastante ampla de procedimentos. Nem todos os países são assim. Então, diante muitas vezes as coberturas não são tão amplas como aqui está nos relatando o senhor Ubiratã, que, por exemplo, não cobre algum tipo de fisioterapia, não cobre fonoaudiologia, assim que, enfim, essa é a orientação, esse é o quadro, né? E desde já queria aproveitar ali para dar um abraço ao seu Ubiratã e espero que em breve eles possam estar todos aqui no Brasil. Correto, o abraço de todos nós. Aliás, Ubiratã, aproveitando o espaço e a entrevista, eu queria que você explicasse a complexidade, a dificuldade que é trazer a sua esposa de volta para o Brasil. Parece que um aparato, né, uma estrutura muito grande tem que ser montada dentro do avião, uma espécie de UTI móvel para ela ser transportada. Explica para a gente em detalhes, por favor. Obrigado, recebemos abraço de vocês nessa fase. É muito importante, né, a gente receber o carinho, orações, né, que é para nos fortalecer. E a dificuldade é porque ela precisa que seja um voo com uma UTI aérea. Não é um voo normal. Não pode ser um voo normal, tem que ser numa cama com inclinação de pelo menos 30%. Tem os aparelhos que ela precisa, de sucção, de oxigênio. Então, por isso, tem que ser uma UTI aérea acompanhada por profissionais. Então, essa exigência é da equipe médica daqui, não sou eu quem determino isso. Então, para que ela possa fazer um voo seguro, a equipe médica que vai estar no avião, ela faz contato com a equipe médica daqui e ela também vai fazer contato com a equipe médica de onde vai receber ela lá também, aí no caso no Brasil. Correto. Então, tem que estar tudo alinhado para que esse voo possa acontecer. Correto. Porque senão, se tiver alguma divergência, ela nem consegue sair daqui. Correto. Olha, então é uma exigência... É uma grande exigência, né? Não é um transporte fácil. Bom, então eu quero agradecer a participação dos nossos 3 convidados. Primeiro, né, o doutor Pablo Sukienic. Doutor Pablo, muito obrigado aí pela participação e por essas explicações que você deu. Muito obrigado. Deus. Agradecer também a doutora Nicole Queiroz, que ela teve que deixar a entrevista porque estava em consulta, mas ela é cardiologista e deu dicas aí, explicações muito importantes. E por fim, o marido da Fabíola, o Ubiratã, que está com essa luta, com esse esforço todo, e nós abrimos esse espaço aqui para você, além de se despedir, deixar os endereços aí para quem quiser ajudar. Parece que tem uma vaquinha acontecendo na internet, então, por favor, Ubiratã, o espaço é seu. Eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando, né, que assim nós vamos conseguir chegar ao objetivo, né, como está sendo mostrado na tela. Temos uma vaquinha que foi aberta aí no Brasil, que está no valor aí de 2.000 e pouco, R$2.300, né? Também tem o nosso Pix também, que no link da vaquinha tem o nosso Pix também, que as pessoas possam estar ajudando também. E qualquer R$1 é muito bem-vindo. E quem não puder fazer de alguma forma, que pelo menos compartilhe os nossos vídeos para que possa ter uma repercussão e chegar em alguém que tenha o poder para poder estar nos ajudando nesse sentido. Tá certo, então, mais uma vez, obrigado pela participação e sucesso nessa campanha. Também estaremos orando por vocês.
Amém. Grande abraço. Bom, vamos mudar de assunto agora para fazer o giro de repórteres pelos países para saber o que é notícia nesta sexta-feira. Olha só, a gente começa contando a história da menina de 11 anos que caiu em um cânion no Rio Grande do Sul. Depois de 10 horas de busca, infelizmente, ela foi encontrada sem vida e a 70 metros do local da queda. A repórter Kátia Fantin vai trazer mais informações. O trabalho de resgate do corpo da menina de 11 anos que morreu após cair de um cânion nesta quinta-feira em Cambará do Sul, na região da Serra, levou 10 horas. Ela foi identificada como Bianca Zanella. O corpo dela estava em uma localização de difícil acesso. Equipes da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros de 3 cidades precisaram usar drones, helicóptero, câmera térmica e até fazer rapel para localizar e chegar até o corpo, que estava a uma distância de 70 metros do ponto da queda, o ponto mais alto do cânion Fortaleza, que tem mais de 7 quilômetros de extensão. No momento do acidente, a família fazia uma pausa em um banco de descanso para lanchar, quando a menina, que de acordo com os bombeiros teria transtorno do espectro autista, saiu correndo em direção ao penhasco. O pai ainda tentou impedir a queda, mas não conseguiu alcançá-la a tempo. O local onde esse acidente ocorreu não possui cercas de proteção. Agora, esse caso fica sob a responsabilidade da Polícia Civil e do Instituto Geral de Perícias. Olha, um segurança de um hospital de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, foi demitido após agredir uma mulher que acompanhava o pai em busca de atendimento médico. Olha só essa história. E um vídeo que circula na internet mostra toda a confusão. O repórter Anderson Nascimento vai contar os detalhes dessa história. Um segurança do Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi demitido após agredir a acompanhante de um paciente dentro da unidade na última quarta-feira. Os dois se envolveram em uma discussão relacionada à presença da mulher em uma sala. O vídeo que circula nas redes sociais mostra o funcionário e a mulher que acompanhava o pai em uma consulta discutindo na porta de um cômodo. O paciente chega a pedir para a filha não se envolver, mas ela continua gravando. Em determinado momento, o segurança dá um tapa no celular da vítima. A discussão entre ambos continua no corredor da unidade. O prefeito de Nova Iguaçu, Dudu Reina, anunciou a demissão do segurança. Segundo o chefe do Poder Executivo do município, a medida reflete a seriedade do tratamento a qualquer desvio de conduta no serviço público. A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu tratou o caso como um episódio de agressão física e verbal. A pasta destacou que repudia com veemência qualquer forma de agressão ou desrespeito e ainda ressaltou que o paciente que a mulher acompanhava recebeu todo o atendimento necessário. Olha, um decreto do governo do estado de Santa Catarina vai proibir a circulação de pitbulls em locais públicos. E os animais também deverão ser castrados a partir dos 6 meses de vida. Agora é a repórter Michele Veiga quem vai contar os detalhes. Santa Catarina já tinha uma regulamentação desde 2007 que restringia a atividade, a saída com animais da raça Pitbull e outras raças maiores nas cidades, nos parques, enfim, sem a focinheira, sem uma adequação ali para que se esse animal ficasse raivoso, alguma coisa não pudesse ser contido. Agora não, agora é lei estadual. O governador Jorginho Melo ontem sancionou essa lei aqui no estado que prevê até multa de R$5.000 e também acumulativa caso o tutor do animal ou então o responsável que esteja com ele na hora não siga as normas. Quais são elas? Hoje, os pitbulls e mais 10 raças associadas, como os Américas, de Roses e outros, dentro dessa concepção da raça pitbull, estão proibidos de fazer a reprodução, a criação e a comercialização aqui em todo o território
território catarinense. Também fica proibido o passeio com esses animais em locais públicos como parques, ruas, avenidas, locais próximos a escolas estaduais e particulares e municipais também, enfim, aonde a aglomeração de pessoas, não pode se andar com esses animais. E eles também, quando forem às ruas, têm que estar portando focinheira adequada para cada raça e também enforcadores. Tudo isso é para manter a segurança de pessoas nas ruas e também evitar casos, como a gente viu recentemente no interior paulista, de crianças que foram agredidas por esse tipo de cachorro, né? Esse tipo de animal. Aqui em Santa Catarina também a gente já teve diversos casos onde, né, infelizmente, o animal atacou as pessoas em situações de raiva. As multas, né, são previstas a partir de R$5.000 e reincidência mais 5.000 e assim vai sendo sucessivo. Além de que quem vai fazer essa fiscalização são os municípios e, é claro, a própria população, que vendo um desses animais sem o tutor ou com o tutor sem seguir as regras, pode sim acionar a polícia militar. E aí ele vai ser enquadrado dentro da legislação, onde recebe a multa, recebe outras punições restritivas. Então, portanto, Santa Catarina decreta pitbull aqui, está proibido criação, comercialização e também tem a questão da castração, que a partir dos 6 meses os animais já nascidos e estão aqui no estado têm que ser castrados. Então, portanto, a segurança em torno dessa raça de cachorro que é a pitbull e mais 10 associadas a ela. Bom, e agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações, como sempre, é o Caio Veríssimo. Por favor, Caio, entre em nosso estúdio. Opa. Boa tarde, Caio, seja bem-vindo. E, Caio, depois de uma cobertura diária, né, que a gente teve nessa Copa do Mundo de Clubes, aliás, que grande competição, finalmente chegou o fim e domingo é o dia da grande final. Conta pra gente, cara. É isso aí, Kleber. Boa tarde a você, a todos que nos assistem. Bom, diariamente, né, a gente trouxe tudo o que aconteceu na competição, as torcidas, as campanhas das equipes brasileiras, as surpresas do campeonato. E, bom, no fim, deu mesmo 2 times europeus na final. Vamos ver. A Copa do Mundo de Clubes finalmente chegou em seu último capítulo. Neste domingo, a partir das 16 horas, Chelsea e PSG vão fazer o confronto mais importante da história entre as duas equipes. O retrospecto é favorável aos franceses, que em 8 partidas venceram 3 e foram derrotados em 2, com outros 3 empates. Para chegar na decisão, os 2 times tiveram caminhos diferentes, mas muito difíceis. Do lado do Chelsea, a partir da fase eliminatória, a equipe inglesa teve que deixar para trás um time europeu considerado do segundo escalão, o Benfica, 2 times sul-americanos, o Palmeiras e o Fluminense, que apesar de surpreenderem todo mundo com futebol de alto nível, não resistiram e acabaram derrotados. Já do outro lado, o PSG teve um caminho considerado mais árduo, já que enfrentou 2 times do primeiro escalão, o Bayern de Munique e o Real Madrid, além de despachar o bom time de Lionel Messi, o Inter Miami. Do lado inglês da história, João Pedro é a grata surpresa do Blues. O atacante chegou para jogar as fases finais da competição. Estreou entrando no segundo tempo contra o Palmeiras e fez uma bela partida. Já na semifinal contra o Fluminense, João Pedro iniciou no time titular e tomou conta da partida, fazendo 2 golaços e garantindo o time na grande final. No Paris Saint-Germain, a constância e regularidade nos 90 minutos é o diferencial. O time de Luiz Henrique tem jogado o melhor futebol na temporada e para muitos é o grande favorito ao título. Com certeza, as duas equipes vão levar ao mundo o melhor do futebol neste domingo. Isso aí, Kleber, 18h30 eu tô de volta para trazer mais atualização do esporte aí. Muito obrigado, Caio, e até mais. Até. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e você que não está na Hit TV, fique com a sua programação local. E você que está na Hit TV, fique agora com o programa Consulta ao Doutor e a Dani Paris. Ótima tarde e até mais.